paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 59. Estamos estudando escatologia, que é o estudo sobre os finais dos tempos, e o tema da aula de hoje é Milênio, Armagedon e Juízo Final. Milênio é um termo de origem latina que significa 1000 anos. No final da grande tribulação, após derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta, Jesus prenderá Satanás por 1000 anos e inaugurará o seu reino milenar na terra. Nós temos como base bíblica Daniel 7, 13 e 14, Miqueias 4, 1, 2 e Apocalipse 9, do 1 ao 6, que eu quero estar lendo com vocês. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, quando ele fala que não receberam o sinal nas suas testas e nas mãos, quando ele fala nas mãos, essa parte significa o chip, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas senão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui no versículo 4, quando ele fala e vi tronos, se refere ao reinado e sacerdócio exercido pelos salvos no arrebatamento, com os corpos já glorificados que reinarão com Cristo. Então será um período de ouro para a história, quando a humanidade verá o quanto este planeta é viável e amplamente suficiente para que todos tenham saúde, paz, fartura, prosperidade e bem-estar social. Todas as armas de guerra serão convertidas em ferramentas agrícolas. Cristo restaurará a natureza e todo o equilíbrio ecológico. Não haverá um só desabrigado em todo o planeta, e ninguém mais passará qualquer tipo de necessidade. Nós temos base bíblica em Isaías 35, 8, Isaías 51, 3, 5, Isaías 55, do 12 ao 13, Isaías 60, do 18 ao 20, Isaías 65, do 21 ao 25 e Miqueias capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Eu quero estar lendo com vocês Isaías 51, do versículo 3 ao 5, que diz assim: Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão, ação de graças e voz de melodia. Atentei-me, povo meu e nação minha, e inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz aos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então aqui é uma promessa do Senhor, que Ele restaurará, a terra, e Ele fala para nos atentarmos e inclinar os ouvidos a Ele, ouvir a voz de Deus, porque com certeza, não haverá arrependimento, porque Deus virá com a lei dele e a justiça e restabelecerá
o reinado dele na terra. E os outros mortos, como falou na outra passagem, né? Somente ressuscitarão após o milênio, ou seja, só ressuscitarão depois dos 1000 anos, do reinado de 1000 anos. O Armagedon, a última grande batalha do bem contra o mal, também chamada de Gog e Magog, acontecerá após o milênio, ou seja, após esses 1000 anos, quando Satanás será solto por um breve período e sairá para enganar as nações, que se unirão em guerra contra o Senhor. Nesta última e grande batalha, Satanás será definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, e com ele os anjos caídos, e após o juízo final, todos os que se esqueceram de Deus. Nós temos base bíblica em Ezequiel 28, 18, 19, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 20, do 7 ao 10. Que eu quero estar lendo com vocês do 7 ao 10, que fala assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, enganará o mundo todo, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui nós temos, né, que depois que Satanás for solto, ele será vencido para sempre. Com ele também queimará no lago de fogo e enxofre os falsos profetas, a besta, os anjos caídos, tudo que se esqueceram do Senhor, né, que vão ter esse fim. O juízo final, o tribunal de Cristo, em que todos os mortos de todas as épocas serão ressuscitados. Essa será a época. Corpo e alma outra vez reunidos. Em Mateus 10, 28, nós temos base bíblica que fala sobre isso. Que está assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então esse versículo ele nos deixa bem claro que mesmo que matem o corpo, vamos supor, você é salvo, você está em Cristo, mesmo que a sua matéria pereça, a sua alma ela vive, ela é salva. Mas já aqueles que não estão em Cristo, ou seja, não são salvos, né? Não quiseram saber, esse sim, tanto perecerá o corpo como a alma no inferno. Então esse versículo nos deixa bem claro. Para serem julgados pelo juiz incorruptível e justo. Em Isaías 11, do 1 ao 5, fala sobre isso. E em João 5, 27 também fala sobre isso. Jesus falou sobre este dia em diversas ocasiões. Está na Bíblia em Mateus 25, do 31 ao 46, e em João 5, do 28 ao 29. E o livro de Apocalipse o detalha em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, que eu quero estar lendo com vocês, que se refere aqui ao juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então aqui, através dessa passagem, nós vemos que mesmo aqueles que escutamos notícias muitas vezes que não acharam os corpos, morreram, ou acidente de avião, ou afogamento, até esse, a natureza, né, o mar, ou seja, elas vão devolver esses corpos, né, e serão todos, né, julgados conforme as suas obras. Então, conforme o seu feitio que você fez aqui, né? E aqui está bem especificado que aquele que não foi achado, porque tudo que você faz aqui está escrito no livro da vida, tudo é detalhadamente escrito. Então aqui está bem especificado que aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado também no lago do fogo. Então é uma passagem assim um pouco assustadora, mas é real. Então é bom para que possamos refletir, né, no nosso modo de viver, se estamos, né, como estão as nossas obras, se estamos dignos, né, do que estamos fazendo, se seremos merecedor, né, quando formos julgados. Então, continuando aqui, como estava falando do juízo final, acontecerá após a batalha do Armagedon, de onde o diabo será lançado definitivamente no lago do fogo e enxofre. Para o dia do juízo, o mar e a morte e o além entregarão os mortos que neles existirem. Isso foi o que eu falei aqui, até aqueles que morreram e não se acharam os corpos, nesse dia do juízo final, a própria natureza, né, os trará de volta. E o Senhor há de julgar, segundo suas obras, tanto os vivos como os mortos, poderosos e humildes, grandes e pequenos. Aqui pequenos, ele se refere ao sentido de status, tanto financeiro e social, e não tem idade. Todos hão de comparecer a este grande julgamento. Então não tem menor ou maior, não tem rico ou pobre, não tem etnia, não tem idade, se é pequeno, se é velho ou novo, todos, sem exceção, vão comparecer a esse julgamento. Quando será feita a última separação entre os que receberam a Cristo e os que foram indiferentes ao seu sacrifício, ou seja, rejeitaram o seu apelo amoroso para que se arrependesse. Ou seja, as pessoas que não aceitaram, né? Não aceitaram Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador. Isto também está escrito em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 13, que acabamos de ler agora há pouco. Então Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos, garantiu que aqueles que nele creem não entrarão em condenação e nem passarão pelo juízo final. Nós temos base bíblica em João 5, do 23 ao 25, e em Romanos 8 a 1, que fala que neste dia os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Nós temos base bíblica em Mateus 13, 43 e 2 Coríntios 5, 10. A diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final é que o primeiro é para os salvos e o segundo é para os ímpios, ou seja, o tribunal de Cristo é para os salvos, as pessoas que faleceram, foram arrebatadas, não sei, conforme a época,
que estão em Cristo. Passará pelo tribunal de Cristo. E para os ímpios, ou seja, as pessoas que não o aceitaram, não o conheceram, não quiseram saber, será o juízo final. O primeiro acontecerá após o arrebatamento. Então, após o arrebatamento, logo em seguida terá o tribunal de Cristo. E o segundo após a última batalha do bem contra o mal, ou seja, aqui nós vimos agora a grande batalha de Gog e Magog, que quando Satanás será derrotado, então após 1000 anos virá o juízo final, que julgará os ímpios, né? Então, no primeiro, os justos receberão a recompensa por aquilo que fizeram em favor da obra de Deus, ou não, se o servo foi mau e negligente. Isso aqui nós acabamos de ver aquela passagem, serão julgados conforme as obras. Então também entra o jeito que a pessoa, a conduta, caráter, tudo, né? Porque aqui está bem específico, que fizeram em favor da obra de Deus, ou seja, os frutos, né, que deram em favor à obra de Deus, ou não, se o servo foi mau e negligente, mesmo sendo servo, se foi mau e negligente, também, né, receberão a recompensa conforme as obras. Nós temos a base bíblica que está em Mateus 25, do 14 ao 30, que fala detalhadamente, né, sobre essa passagem, que é o sermão profético, né? E seria interessante, é um pouco extenso, seria interessante vocês lerem em casa, Mateus 25, do 14 ao 30. Então aqui vocês leem em casa, assim, atentamente, que é de grande valia essa passagem, explicando mais ou menos em relação às obras, ao modo que a pessoa agiu, como ela foi, enfim. E no segundo, os ímpios receberão recompensa por suas más obras. Então aqui os ímpios, eles serão julgados conforme se fizeram mal, o que fizeram vai ser julgado conforme as suas más obras. Entre ambos, pelo menos 1000 anos de distância. Então aqui essa parte que ele fala entre ambos 1000 anos de distância é que o primeiro tribunal de Cristo acontecerá logo após o arrebatamento, que são para os salvos, e o segundo, que é o juízo final, que serão julgados conforme as suas más obras, que é o julgamento dos ímpios, se dará após 1000 anos. Após a grande batalha da derrota de Satanás, virá o juízo final. Então, nosso ensino bíblico de hoje vai até aqui. Eu peço que vocês estejam lendo em casa essas passagens que eu cito como base bíblica, que é muito importante para o conteúdo do estudo. Eu só não leio todas porque o estudo fica muito extenso e se torna cansativo. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo.